esse é o segundo vídeo que eu vou postar no meu canal no YouTube. Como eu prometi desde o anterior que eu ia postar um vídeo falando sobre línguas estranhas, tá? E aí vamos nós. Em termos de línguas estranhas, há um conceito de certas denominações, instituições. Uma acredita se falar com Deus, outra acredita se que é só a língua dos homens. E nesse embaraço todo, a única coisa que pode nos explicar, né, é a Bíblia, tá? Não tem outra explicação, não tem para onde correr. E aí vamos para a Bíblia para ver o que é que ela nos ensina, tá? Lembrando que temos que sempre ir para o grego, né, para descobrirmos a veracidade, porque muitas coisas foram implementadas e tal, tá bom? Alguns irmãos entendem, outros não. Pretendo também postar um vídeo falando o porquê da importância dos originais hebraico e grego nos nossos estudos, tá? Mas por enquanto vamos falar de línguas estranhas. Baseado no contexto de Atos, capítulo 2, ou seja, no texto, versículo 7 e versículo 8 e versículo 9, baseado nesse texto, nesses três versículos, muitas pessoas generalizam sobre línguas estranhas. O que é línguas estranhas? Línguas que não se conhecem. Tudo que é estranho não se conhece, tá bom? E só para lembrar, para a gente enriquecer mais os nossos conhecimentos, há uma curiosidade. Toda vez que fala em línguas, sem ser acompanhado de línguas estranhas, significa a língua do seu próprio, na Bíblia, né? Língua do seu próprio idioma ou seu próprio dialeto, tá bom? Toda vez que fala em línguas acompanhada do nome estranha, aí significa línguas desconhecidas. Tá ok? Toda vez que você for lá na sua Bíblia e falar assim, e falar em línguas, sem ter estranha, é a própria língua deles. Toda vez que você for lá e falar em línguas estranhas, então são línguas estranhas, desconhecidas, tá? Apesar que no original grego, o nome estranho não existe. Mas mesmo assim está implícito. Então dá no mesmo, tá bom? Só uma curiosidade. Baseado no texto de Atos, capítulo 2, versículos 7, 8, 9, como eu estava falando, muitas pessoas generalizam tudo, né? Vamos ver se é ou não. Como eu falei anteriormente no meu vídeo, que teve um propósito a línguas estranhas aqui em Atos, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9, né? Vou ler só para refrescar a memória, tá bom? Houve um propósito nessa línguas estranhas. Por que era línguas estranhas? Porque os apóstolos não conheciam, tá? Eles não conheciam, por isso que era estranho. Vou ler novamente, veja só. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia. Ou seja, a gente vê que ele estava cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo concedeu o dom de línguas estranhas, ele repartida, né, para que todas essas pessoas dessas variedades de nações o pudessem entender a propagação do Evangelho. Tá ok? Aqui teve um propósito, né? Teve um propósito. Quer dizer, vamos ver se é o que as pessoas fazem, né? Algumas generalizam. Fala que todas as línguas estranhas são aquelas de idiomas diferentes, tá bom? Ou se existe alguma língua tipo falando com Deus, né? Vou pegar outro exemplo. Atos capítulo 10, versículo 46, fala assim: pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro. Tá bom? Vou parar por aqui. Veja, os ouvia falando em línguas, não tem estranho. Tá bom? Foi o que eu falei antes. Então, se não tem estranha, era a língua do seu próprio idioma ou dialeto. Tá? Não é línguas estranhas. Então, nós vimos aqui em Atos 2.
línguas estranhas, porque eles não conheciam, os galileus não conheciam, tá? E nós vimos línguas estranhas aqui, com um objetivo, que era eles entender o evangelho propagado, né, por esses homens, tá bom? Aqui são línguas estranhas. E em Atos, em Atos, capítulo 10, versículo 46, nós vimos agora ir falando em línguas, não tem estranho, então era a sua própria língua. Aqui não tem nada a ver com línguas estranhas, tá bom? Então estou apenas definindo aqui, tá? Um é línguas estranhas, o outro não é línguas estranhas. Agora nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Porque aí, irmãos, não tem como fugir da realidade. Línguas estranhas é um dom. Dom, no original grego, significa presente, tá? Presente que o Espírito Santo nos concede. Só lembrando alguma coisa aqui, lá em Atos, capítulo 2, quando falaram que foram cheios do Espírito Santo, falar em língua não tem nada a ver com cheio, tá? Falar em língua não é a consequência de ser cheio do Espírito Santo. Você vê Jesus cheio do Espírito Santo, você não vê Jesus falando em línguas estranhas, tá bom? Falar em línguas estranhas foi um propósito, não tem nada a ver com cheio. Você pode ser cheio do Espírito Santo e não pode falar em línguas estranhas, tá bom? Só para não confundir uma com a outra. Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, nós vamos ver logo em cima um títulozinho: o dom de profecia é superior ao de línguas. Então, o Espírito Santo nos concede dom de línguas, sem sombra de dúvida. Línguas estranhas é um dom concedido pelo Espírito Santo. Mas aí, o que me chama a atenção é que quando o povo generaliza, né, as pessoas generalizam, não o povo em geral, mas algumas pessoas generalizam, e falam que línguas estranhas é só essa língua aí de idiomas e dialetos, e não tem mais nada a ver, não tem mais outro sentido, né? Nós agora, para nossa surpresa, nós vemos aí no versículo 13, principalmente no versículo 14, precisamente no versículo 14 do capítulo 14 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz, veja: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Veja, nós agora temos outro tipo de língua estranha, ou seja, outro dom distinto. Há dois dons distintos, segundo esse texto, tá bom? Veja, em Atos, capítulo 2, nós vimos que o Espírito Santo concedeu um dom para que as pessoas de outras nações, de outras línguas, de outros dialetos, conseguissem entender a propagação do Evangelho. Isso foi um propósito, tá bom? Em Atos 10 e 46, nós descobrimos que não é a língua estranha, é a língua do seu próprio dialeto ou idioma, tá bom? Mas agora em Coríntios, nós estamos descobrindo o quê? Se eu orar em língua estranha, veja, orar significa falar com Deus, conversar com Deus, por intermédio do Espírito Santo, é claro. Então, o porquê se eu sou brasileiro, eu vou conversar com Deus na língua americana? Tem sentido? O porquê se eu sou brasileiro, né, eu vou conversar com Deus na língua chinesa? Então, irmão, não tem sentido. Não bate. O que é que a gente descobre com isso? Que há outro dom distinto, sem ser pelo propósito da propagação do Evangelho. Tá? Vou ler o 13 e o 14 juntos. Veja. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, veja, se eu conversar com Deus em outra língua que eu não conheço, veja, isso pode acontecer. Se ele está falando isso, porque pode acontecer. E acontece. Veja, se eu falar com Deus em outras línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, eu não estou entendendo o que eu estou falando com Deus. Veja, não há propósito aí de propagação do Evangelho. Não há algum propósito aí sequer de outra coisa, se eu estou falando com Deus. Tá bom? Então, há outro dom
distinto de línguas estranhas concedida pelo Espírito Santo, segundo esse texto. Os irmãos estão entendendo? Que é mistério, como ele fala no versículo 2 do capítulo 14. Veja só. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. E em espírito fala de mistério. Acabou, isso é Bíblia. Tá bom? Embora muitas pessoas não aceitem, não queiram compreender, eu até, entre aspas, eu entendo, né? Entre aspas. Mas a gente não tem que achar nada. A gente tem que ir para a palavra e ver o que é que ela está nos revelando. Tá bom? Então acho que ficou bem explicado, né? Diferentes línguas estranhas, lá em Atos, resumindo, fui com o propósito de propagar o Evangelho, já que eu estou falando com Deus. Então vou falar com Deus na língua americana, se eu sou brasileiro, que propósito há? Não há propósito. Ou o meu espírito fala americano, como ele está falando aqui, o meu espírito ora bem, ou o meu espírito fala americano e eu falo português. Tá bom? Não existe isso. Isso é mistério. Tá bom? Mistério é tudo que não se conhece. Tá bom? Vou ler novamente o versículo 2 do capítulo 14. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistério. Mistério. Ninguém conhece. Porém, acontece. E pode acontecer. Porque Paulo está sendo bem claro aqui, tá bom? Porém, eu quero fazer outro alerta. O que há hoje, que está hoje acontecendo, é que muitas igrejas denominadas de pentecostais querem, ou os próprios pastores, como nós vimos, e os próprios pregadores, né, induzem as pessoas a estar falando línguas estranhas, né? Mas só que, de acordo com Paulo, aqui no mesmo capítulo 14, versículo 27 e 28, está errado. Por que está errado? Veja só, versículo 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. O que é que eu entendo com isso? Que Paulo está dizendo o quê? Se for falar língua estranha, né, faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez. Ou seja, no máximo 3, e cada um levante de uma vez, não os 3 de uma vez, nem os 2 de uma vez. É um de cada vez. Mesmo isso acontecendo, ainda tem que ter intérprete. Porque se não tiver intérprete, veja o que ele fala no versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. Acabou. Não precisa nem ir para o original para entender isso aqui. Tá bom? Ou seja, ordem no culto. Tem que ter ordem. Tudo é feito com ordem e decência, porque senão Deus não recebe, principalmente se tratando de culto. Tá bom? Então, o que nós vimos hoje das igrejas que se dizem pentecostais é pastores que são formados em teologia e sabem disso, porque estuda. Isso aqui não precisa nem ir para o original, já está na cara, tá bom? Pregadores que estudam teologia, chega, pega o microfone em cima do púlpito e quer levar as pessoas ao delírio, incentivando ela a falar em línguas, e na maioria daquelas línguas, não desacreditando das línguas estranhas, mas na maioria das vezes ali são empolgações, porque de tanto os pregadores e pastores incentivar, as pessoas acham até que caiu, como eles falam no remante, né? A linguagem popular, que caiu no poder, caiu no fogo, né? O reteté. E eles acham que mas não é, só incentivo. E na verdade ele está praticando uma prática pagã. Isso é prática pagã, isso é heresia. Isso não tem respaldo bíblico. Tá bom? Então, o apóstolo Paulo está deixando bem claro que se falar línguas estranhas, tem que ter intérprete, que seja no máximo 3 pessoas, e cada um levante de uma vez. Não 2 de uma vez, não 3 de uma vez, mas um por sua vez. Isso é Bíblia, tá? Então, obrigado a atenção de vocês. Inscreva-se no meu canal, porque o próximo vídeo que eu vou postar vai ser falando sobre o sábado, né? O sábado tão polêmico, que uns dizem que uns dizem que não é. Nós vamos ver, né, à luz da Bíblia, se nós deveremos tentar guardar o sábado, né? Ou se não deveremos.
tá bom? Então se inscreve no meu canal, dá um like aí e muito obrigado, fique na paz.